Conexão Estados Unidos-Brasil. Embratur propõe à American Airlines novas rotas de voos diretos para o Nordeste. Consulado do Brasil em Chicago realiza em agosto encontro de micro e pequenos empresários para incentivar negócios. Crime brutal em New York. Homem mata a queima-roupa e, sem motivo, mulher que passeava com bebê na rua. Brasileiros promovem em Orlando, na Flórida, a primeira edição de seminários sobre autismo. Empire State vitorioso. Votação elegeu o Arranha-Céu como melhor atração turística dos Estados Unidos. Achei muito legal porque eu vim só esperando a vista. Tipo, achando que ia ser uma vista, só que é toda uma experiência. Boa noite. Olá, boa noite. A gente começa com uma boa notícia para os brasileiros que vivem aqui nos Estados Unidos. A Embratur anunciou que negocia voos diretos aqui do país para o Nordeste do Brasil. Em New York, durante reunião com o diretor da American Airlines para Brasil e Uruguai, representantes da Embratur disseram que a ideia é ampliar a conectividade entre Brasil e Estados Unidos, com uma maior frequência de voos diários e semanais, inclusive com a reabertura de rotas diretas para a região Nordeste. O destino está entre os mais procurados pelos americanos que gostam de passar férias nas regiões de praias do Nordeste. Até maio de 2016, a American Airlines chegou a operar voos regulares entre Miami, Salvador e Recife. A companhia disse que depois da proposta da Embratur, irá fazer um estudo e apresentar uma contraproposta sobre a possibilidade, mas ainda não há data para que o projeto seja aprovado e colocado em prática. Diante da expectativa, os brasileiros que vivem aqui nos Estados Unidos já estão comemorando. É muito bom, até porque economiza, né? Que você tem que viajar para São Paulo, outros lugares, então gasta mais. Então, no entanto, está saindo bem mais econômico e sai mais em conta viajar agora, né? Acho que está sendo bom. E atenção, micro e pequenos empresários. O Consulado Brasileiro de Chicago vai abrir a terceira rodada de interações de profissionais e serviços. A ideia é proporcionar encontros de empresários e troca de informações e incentivar futuros negócios. A Giovanna Locatelli tem as informações para a gente. O Diretório de Profissionais e Serviços Brasileiros lista empresas, profissionais e autônomos brasileiros em diversos setores. O objetivo é fortalecer e gerar negócios entre os empreendedores da comunidade brasileira no meio oeste dos Estados Unidos. A versão atualizada do diretório vai ser publicada no site do Consulado de Chicago em agosto. Os empresários interessados em fazer parte do diretório devem preencher o formulário disponível no site do consulado até o dia 29 de julho. Para o Cônsul-Geral do Brasil em Chicago, esta ferramenta promove o fortalecimento dos empresários brasileiros nos Estados Unidos. Então nós tivemos a ideia de abrir para a inscrição de todos os interessados, todos os pequenos empreendedores brasileiros, de diversos ramos de atividade econômica, de alimentos, de beleza, de esporte, de educação, que pudesse se inscrever e oferecer os seus serviços à própria comunidade brasileira. Então você atendeu a demanda da comunidade que queria comprar do fornecedor brasileiro ou do prestador de serviço brasileiro e ao mesmo tempo estamos fomentando os negócios e aumentando a prosperidade da nossa comunidade aqui no meio oeste. Agora olha essa notícia aqui chocante. Uma mulher foi morta a tiros na cidade de New York enquanto passeava aí com um carrinho de bebê dela na rua. Olha, a polícia informou que o criminoso simplesmente atirou a queima-roupa sem motivo aparente. Esse assassinato aconteceu dias depois que a Suprema Corte liberou o uso de arma em público na cidade. O crime aconteceu no Upper East Side de New York, uma região considerada movimentada, de alto padrão e de segurança, perto da Lexington Avenue. A polícia informou que o homem encapuzado chegou pelas costas da mulher, atirou na cabeça dela e depois fugiu. A jovem chegou a ser levada para o hospital, mas não resistiu aos ferimentos e morreu. A notícia do assassinato brutal e sem motivo chocou os moradores e foi alvo de discussão nas redes sociais. O prefeito Eric Adams disse que o crime ilustrava como a violência armada pode afetar todas as famílias de New York. Ele atribuiu a culpa do assassinato ao aumento excessivo de armas nas ruas da cidade.
It shows just how this national problem is impacting families. And it doesn't matter if you are on the Upper East Side or East New York, Brooklyn. Na quinta-feira passada, a Suprema Corte considerou inconstitucional uma lei secular de New York que exigia uma permissão especial para andar armado nas ruas. A Justiça liberou para toda a população o uso de arma em público. Desde o início do ano até agora, foram registrados 624 tiroteios só em New York, um aumento de 28% comparado com 2019. E no próximo bloco tem notícia sobre um seminário de conscientização sobre autismo promovido por brasileiros e que acontece amanhã em Orlando, na Flórida. Tem também o destaque do dia com a Ketanji Brown, a primeira mulher negra a assumir uma cadeira na Suprema Corte Americana. A gente já volta. Américas no ar. Oferecimento BB Américas. A nossa gente faz a diferença. Ultimate Car Solutions. Excelência na compra do seu carro é o nosso compromisso. Reduce Chip. Melhore agora a sua qualidade de vida. Royal Mortgage USA. Porque você merece o melhor. Estamos de volta para falar que amanhã vai acontecer em Orlando, na Flórida, o primeiro seminário Acolhimento e Tratamento no Autismo. O evento para acolher famílias e apresentar os avanços da ciência no tratamento do transtorno é produzido por brasileiros da nossa comunidade. O projeto foi criado pela Vanessa Salmeron, mãe do Nelsinho, de 17 anos, que tem autismo. Ela se juntou à médica Tiele Machado para ajudar outras mães da comunidade brasileira aqui dos Estados Unidos. É como se a gente está fazendo para as outras famílias o que eu gostaria que na época também da Vanessa, hoje ela tem um menino, Nelsinho, 17 anos, maravilhoso. Na nossa época, o que poderia ter ajudado a gente no momento do diagnóstico, quais são as primeiras direções, o que deve ser feito. A doutora Tiele Machado se tornou uma profunda pesquisadora do autismo depois de descobrir que o filho, hoje com 7 anos, tinha o transtorno. Agora ela conta que está feliz em poder fazer parte do projeto e ampliar ainda mais esse suporte às famílias de pessoas que têm o espectro autista. O evento, 100% brasileiro, acontece amanhã em Orlando, na Flórida, de forma gratuita. O seminário tem como intenção principal a conscientização sobre o autismo, um transtorno no desenvolvimento neurológico que gera alterações na comunicação, interação social e comportamento de crianças. A médica Tiele alerta que é importante prestar atenção nos filhos que dão sinais do transtorno. O diagnóstico do autismo é diminuição, déficit na interação social com seus pares, dificuldade de comunicação também, na comunicação verbal ou não, e também a presença de movimentos estereotipados, repetitivos e também alteração do comportamento em relação a esses movimentos repetitivos e sensoriais do ambiente. Isso é a primeira, o diagnóstico é feito com base nessa díade. Agora, o principal sinal e sintoma é aquela criança mais introspectiva, que não fala, não olha nos olhos, que ela tem movimentos diferentes, como o flapping, que é o balançar das mãozinhas. Então, esses são os principais sinais e sintomas. E a regressão do desenvolvimento é super importante. Você aponta para algum lugar, a criança também não olha, você chama pelo nome, ele não responde quando é chamado, fala, Mateus, Mateus, ele não vai olhar. Ele vai ficar ali fazendo o que ele está fazendo no mundinho dele. Movimentos também, para frente e para trás. Então, isso também são muito importantes. O autismo não tem cura, mas os tratamentos, se realizados corretamente, podem ajudar a melhorar e muito a qualidade de vida, a capacidade de comunicação e a autonomia de pessoas diagnosticadas. Agora a gente fala sobre a posse da primeira juíza negra da Suprema Corte dos Estados Unidos, que foi indicada pelo presidente Joe Biden. Em abril, ela foi aprovada para o cargo pelo Senado americano, mas só poderia tomar posse depois que o juiz Stephen Breyer se aposentasse, o que aconteceu ontem.
Hoje, a Ketanji Brown marcou a história do país ao se tornar a 70ª integrante da Suprema Corte e a primeira mulher negra a ocupar o mais alto tribunal da nação. Ao fazer o juramento, Ketanji, de 51 anos, disse que será justa e imparcial em suas funções e que irá operar sem medo. Ketanji toma posse em um momento de decisões polêmicas tomadas pelos magistrados conservadores, como a ampliação da posse de armas e a cassação do direito constitucional ao aborto. Antes da nomeação, a juíza era defensora pública de tribunais fundamentais dos Estados Unidos, defendendo pessoas mais pobres. Ela é conhecida pela ampla experiência no sistema penal norte-americano. Filha de professores, Ketanji cresceu no estado da Flórida e estudou na Universidade de Harvard. Agora, com a entrada da mais nova juíza, marca também aí um recorde no número de mulheres na Suprema Corte. Já são 4 magistradas de um total de 9 juízes. E olha, na Califórnia, pela primeira vez na história, uma família de descendentes negros conseguiu o direito de reaver posses que pertenciam aos seus antepassados. Pois é, a gente está falando de um resort à beira da praia que foi tomado há um século de uma família negra. Essa decisão marcou um momento histórico. Olha só a reportagem. Malcolm e Cynthia Perkins estão radiantes com a decisão. Eles são descendentes de uma família que morava no local e hospedava visitantes negros para dar a eles acesso às praias numa época de segregação racial. As autoridades de Los Angeles votaram a favor da família para reaver esse resort à beira-mar na visada cidade de Manhattan Beach. O Conselho do Condado reconheceu por unanimidade que o local foi alvo de racismo. O terreno foi tomado à força em 1924 pelas autoridades que se incomodaram com a presença dos negros. Na época, eles usaram uma lei que autorizava tomar terras sob o pretexto de construir parques, rodovias e prédios públicos. A família foi expulsa da propriedade e nenhum prédio público jamais foi construído no terreno. Em 1912, a família tinha comprado o local por $1.200. Agora, esse lugar é avaliado em $20 milhões. É isso aí, o mundo precisa, né, Ruth, de muito mais reparações históricas como essa que aconteceu na Califórnia. Concordo com você, que seja a primeira de muitas, né? Vamos assistir, vamos esperar. Com certeza. Bom, pessoal, depois do intervalo, a gente fala sobre saúde mental dos trabalhadores. Uma pesquisa revelou que 90% dos brasileiros estão dando preferência para empresas que têm ações de bem-estar no trabalho. E tem alerta na internet. Usuários do TikTok reproduzem mais um desafio absurdo nas praias do país e membro da Comissão Federal de Comunicações pede para que o aplicativo seja removido aqui dos Estados Unidos. Estamos de volta aí para falar de cuidados com a saúde mental dentro do local de trabalho. O quanto será que eles são necessários, hein? Bom, uma pesquisa acaba de revelar que 92% dos brasileiros dizem priorizar trabalho em que as empresas oferecem algum tipo de serviço voltado para a saúde mental. Pesquisadores apontam que os brasileiros estão cada vez mais inclinados a pensar nas questões de saúde mental e bem-estar. Eles estão, inclusive, exigindo mais ações concretas das empresas em que trabalham. A Global Learner Survey ouviu brasileiros com idades entre 16 e 74 anos que estão no mercado de trabalho no Brasil, Estados Unidos, Reino Unido, China e Índia. Os dados gerais da pesquisa mostram que mais da metade dos entrevistados, 61%, pensam que as empresas deveriam ampliar a cobertura dos benefícios de plano de saúde com serviços psicológicos. E quase todos, cerca de 90%, vão mais além. Dizem que seus empregadores deveriam oferecer dias de licença remunerada para que o trabalhador possa cuidar da saúde mental e bem-estar. Especialistas indicam que a mudança do brasileiro com relação ao olhar para o autocuidado se deve à pandemia de Covid-19, que afetou drasticamente a forma como os trabalhadores se relacionam com o emprego. Desde 2021, a Organização Mundial da Saúde classificou a síndrome de burnout como uma doença do trabalho. A síndrome é caracterizada por uma exaustão completa, um estresse crônico, tornando o trabalhador incapaz de exercer suas funções. Extremamente importante, eu acho que tem que ser investido no funcionário. Um funcionário que produz bem mentalmente, ele vai ser um funcionário que vai produzir melhor
na empresa, sem dúvida. Com certeza, é muito importante. Aliás, a saúde psicológica é essencial na vida de uma pessoa. Se você não está com a cabeça bem, você não pode efetuar um trabalho de boa qualidade. Inclusive, minha irmã é psicóloga no Brasil e realmente é fundamental que todos tenham essa dedicação e possam incentivar outras empresas a fazer o mesmo. E agora a gente muda de assunto para falar de rede social. O novo desafio postado no TikTok está deixando as praias da Flórida todas esburacadas. E olha, são buracos de mais de 1 metro de profundidade. Pois é, perigoso para as pessoas e também para os animais, porque essa brincadeira pode afetar a reprodução das tartarugas marinhas, por exemplo. A Cone Rocha traz essa história para a gente. Nesse novo desafio divulgado no TikTok, os seguidores cavam buracos gigantes na areia da praia e a disputa é quem consegue cavar o buraco maior. O problema é que eles não enchem o buraco de volta e deixam as imensas crateras na areia. Turistas e moradores de praias famosas do sudoeste da Flórida, como Sunnyvale e Marco Island, já se depararam com enormes buracos de até 1,5 metro de profundidade e 1,2 metros de largura, que podem provocar sérios acidentes. Além disso, ambientalistas também alertam para o perigo dessas escavações para as tartarugas marinhas, tanto para as mamães tartarugas quanto para os filhotes que vão para o mar durante a noite. As tartarugas marinhas já enfrentam diversos perigos nas praias e agora têm que conviver com mais esse risco. Autoridades tentam conscientizar essas pessoas e pedem que elas, pelo menos, encham os buracos de areia novamente para não deixá-los espalhados pela praia. Cavar buracos na areia pode parecer uma brincadeira, mas também pode causar acidentes graves. Em maio, um jovem de 18 anos morreu após ser soterrado pela areia da praia em New Jersey. Bom, e a gente segue falando sobre esse aplicativo porque um membro da Comissão Federal de Comunicações renovou os pedidos para que a Apple e o Google removam o TikTok das suas lojas de aplicativos. A oficial do governo alega preocupação com a segurança dos americanos e do próprio país. Ela cita que a empresa chinesa, dona do aplicativo, estaria sob controle do governo chinês. Além disso, com base em um relatório recém-divulgado pela BuzzFeed News, ela lembrou que a rede social já acessou dados de usuários americanos em várias ocasiões. Ainda segundo a oficial, o TikTok está fora de conformidade com as políticas que a Apple e o Google exigem de todos os aplicativos. Por isso, pede para que as empresas passem a banir o aplicativo de suas lojas. Pois é, nenhuma das duas empresas responderam sobre o pedido. E o TikTok disse que acha tudo isso absurdo. Essa não é a primeira vez que o governo americano expressa preocupação com o acesso do governo chinês a dados ou comunicações de usuários aqui nos Estados Unidos. Na última gestão de Donald Trump, o aplicativo quase foi banido do país por colocar em risco a segurança nacional. E olha só o que um especialista em marketing digital fala sobre o caso. Temos testemunhado nos últimos anos diferentes processos dos Estados Unidos e alguns estados contra a mídia social chinesa. O objetivo é proteger os dados dos usuários americanos, ao mesmo tempo diminuir a influência da mídia social chinesa. Por outro lado, não sabemos os resultados efetivos desse processo. Pouca influência temos sobre isso, mas podemos, como usuários, controlar melhor os nossos dados na internet. O grande alerta que essas notícias nos trazem é que nós devemos cuidar melhor dos nossos dados em e-commerce, aplicativos e mídias sociais. Quanto maior for o nosso cuidado, maior será a nossa segurança pessoal, independente dos resultados dos processos que podem acontecer contra o TikTok ou contra qualquer outra mídia social. E agora a gente fala de violência armada. Um estudo apontou que os tiroteios em escolas atingiram um recorde em 2021. Pois é, foram registrados 93 ataques em colégios americanos e desse total, 43 resultaram em mortes. Esses dados foram apresentados pelo Centro Nacional de Estatísticas da Educação. No relatório de 31 páginas, consta que o ano letivo de 2021 foi o mais violento em 20 anos, com 93 tiroteios em escolas. Essa alta recorde preocupou professores e pais que cobraram respostas e segurança das autoridades. O relatório também apontou que nos últimos 10 anos, a taxa de alunos vítimas de crimes não fatais caiu de 51 para 11.
15, mas a porcentagem de bullying dobrou, passando de 8% para 16%. Preocupados com a onda de tiroteio nas escolas, alguns governadores, como o do Texas, estão investindo $100 milhões em tecnologia, segurança escolar e saúde mental para evitar novas tragédias. O caso mais recente de violência armada aconteceu justamente no Texas, em Uvalde. Um rapaz de 18 anos invadiu um colégio e matou 19 crianças e 2 professoras. No próximo bloco tem reportagem especial sobre o Empire State Building em New York, que foi eleito por voto popular como a melhor atração turística dos Estados Unidos. E a gente também te mostra a história do David, um americano que tem 129 recordes no Guinness Book e acaba de fazer mais um. Não sai daí que a gente te conta tudo. Américas no ar. Oferecimento BB Américas. A nossa gente faz a diferença. Ultimate Car Solutions. Excelência na compra do seu carro é o nosso compromisso. Reduce Chip. Melhore agora a sua qualidade de vida. Royal Mortgage USA. Porque você merece o melhor. Olha, ele já passou dos 90 anos, perdeu o posto de mais alto de New York, mesmo assim mantém aquele glamour. Estamos falando de um símbolo icônico da cidade. Sabe qual é, Evelyn? É o Empire State Building. O prédio foi eleito a melhor atração turística dos Estados Unidos. E não é para menos, viu? A vista lá de cima é incomparável, como nos mostra a Carolina Camargo. Olhando assim, nem parece que o Empire State é quase um ancião. Pode ter perdido o posto de mais alto de New York, mas não perdeu a majestade. Prova disso é que o local é um dos mais visitados pelos turistas. São 4 milhões de pessoas por ano. A pesquisa Travel's Choice Award apontou o Empire State como a atração turística número 1 no país e terceiro colocado no mundo. E entre os motivos apontados pelos visitantes estão a vista única e o fato do prédio ter sido cenário de inúmeros filmes como King Kong, por exemplo. A eleição foi feita pela plataforma de dicas de viagens TripAdvisor. Foram avaliadas as experiências e os passeios dos últimos 12 meses dos turistas. Na lista de locais mais bem avaliados, atrás do Empire State, em segundo local está o Garden of the Gods, no Colorado, e em terceiro, o Central Park, aqui em New York também. O memorial em homenagem ao atentado de 11 de setembro está na 6ª posição. Dos todos que eu fui, a gente já tá aqui há quase uma semana, foi o que eu mais gostei. Porque eu não tava esperando que fosse tudo isso. Eu achei que eu fosse chegar, subir no elevador, chegar lá e ver a vista. E antes de chegar lá em cima, você tem todo um contexto antes, então achei bem legal, acho que vale. Eu achei muito legal, o museu tá muito bacana também. Eu já tinha vindo aqui uma outra vez, mas ainda não tinha um museu. Achei uma experiência muito legal. A vista é perfeita, né? E minha experiência foi fantástica aqui. Ah, eu concordo, viu? Eu votaria também no Empire State, para mim é um dos mais incríveis lá de Nova York, que sai de todo o país, isso eu não sei porque eu não viajei todo o país. Mas, Ruth, você já foi lá no Empire State depois da renovação que eles fizeram? Não, eu fui faz muito tempo, ainda não tinha essa renovação aí, mas pelo jeito tá bem bonito, né? Muito bonito, não é só a vista, é toda a história que se conta, tem muita coisa divertida, não dá para dar muito spoiler, a Carolina já deu alguns, mas vamos deixar o pessoal ficar mais curioso e ir lá, inclusive você. Eu vou, pode deixar, depois eu conto para vocês. Bom, pessoal, agora vamos dar uma andadinha aqui para o nosso outro telão, porque chegou a hora da nossa previsão do tempo. Vamos ver como é que vai ficar o clima amanhã em todo o país. Olha só, a gente começa por Boston com tempo encoberto, mínima de 70, sol forte em Nova York com 93 graus. Em Orlando, tempo com bastante chuva, até temporal previsto, em mínima de 72 graus. No Texas, tempo encoberto em todas as áreas, temporal em Houston e mínima de 75 em Dallas. Em Seattle, lá em Washington, tempo também encoberto, mas o sol aparece de vez em quando entre nuvens e a máxima chega a 76. Em Las Vegas, 105 de máxima. Em São Francisco, tempo encoberto e um pouquinho mais embaixo aqui na Califórnia, em Los Angeles, mínima de 59 e máxima de 80 graus. Agora deixa eu chamar aqui a Ruth, porque a gente não terminou ainda o jornal, porque tem mais uma notícia, né? Tem sim, olha, agora vocês vão conhecer a história de um americano que é um quebrador de recordes profissional, né, Evelyn? Pois é, tudo bem que esses recordes dele são tanto quanto estranhos, né, Ruth? Mas olha só, aliás, nessa semana ele quebrou mais um.
Pois é, olha, ele se tornou, olha só, gente, o maior capturador de marshmallow com a boca do mundo. Que loucura isso, gente. Bom, essa cena dele pegando os doces com a boca viralizou na internet e é claro que a gente não ia deixar de mostrar essas imagens imperdíveis para vocês. Olha só. 3, 2, 1, go! Conheçam o David, o morador de Idaho que entrou para o livro dos recordes por conseguir pegar o maior número de marshmallows com a boca. Com os doces lançados por uma catapulta, ele mostrou toda a sua habilidade para pegar 59 marshmallows em 1 minuto. Um feito inédito. David conta que até se machucou, mordendo os lábios de vez em quando. I was looking at him like, wait, what's this red dot on these marshmallows? And I realized some of them were bloody. Mas o americano também já se machucou outras vezes só para quebrar recordes, digamos, estranhos, como ser o maior quebrador de discos de vinil ou o maior equilibrista de papel higiênico com a cabeça. Ele também é a pessoa que mais corta maçãs no ar ao fazer malabarismo com facas afiadas. Eita! Hoje, segundo o Guinness Book, David tem 129 recordes. Um verdadeiro campeão. 129 recordes. Um monte de coisa estranha, mas confesso que eu fico falando da história e fico lembrando dele fazendo para pegar um marshmallow. E olha, eu vou te falar que ele não vai parar por aí. Se ele já fez 129, pode se preparar que daqui a pouco a gente vai estar aqui dando mais um recorde aí bizarro da história. Sempre estranho. Já vimos que ele é realmente um vitorioso de recordes estranhos. Concordo. Tem gente pra tudo, né? Tem. Bom, pessoal, depois dessa notícia um pouquinho bizarra, a gente termina a nossa edição de hoje do Jornal e a gente volta a se encontrar de novo amanhã às 7h30 da noite. Você já sabe, a gente chega depois do Cidade Alerta e você fica agora então com a série Todas as Garotas em Mim. Boa noite. Boa noite, pessoal.